Imagine encontrar um antigo papiro, escondido por séculos, que revela segredos sobre a infância de Jesus Cristo. Um documento que desafia o que sabemos e nos leva a questionar tudo. Como era a infância daquele que milhões consideram o Salvador? Ele era uma criança comum ou já havia sinais extraordinários? Fique comigo, porque hoje vamos explorar uma das descobertas mais intrigantes da história, e o conteúdo desse papiro pode mudar para sempre a maneira como você vê Jesus. E a última revelação será a mais impactante de todas. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com alguém que também busca entender os mistérios mais profundos da história. Prometo que as descobertas que veremos aqui vão desafiar a sua visão e despertar uma nova perspectiva sobre a vida de Jesus. Nos evangelhos canônicos, como os de Mateus e Lucas, os relatos sobre a infância de Jesus são breves. Mateus menciona o episódio da visita dos magos e a fuga para o Egito, enquanto Lucas traz a famosa cena de Jesus no templo aos 12 anos. No entanto, ambos deixam um grande vazio sobre a maior parte da infância dele. Isso abriu espaço para a imaginação e para escritos apócrifos que tentaram preencher essas lacunas. É nesse contexto que encontramos o papiro que vamos analisar hoje. Um texto que muitos acadêmicos acreditam ter sido escrito nos primeiros séculos da era cristã. Esse papiro, conhecido por alguns como o Evangelho da Infância, apresenta uma visão completamente diferente de Jesus menino. Ele descreve momentos de sua vida que não estão nos textos tradicionais, e mais do que isso, revela características e eventos que nos fazem questionar a imagem que temos de Jesus como criança. Alguns estudiosos, como Bart D. Ehrman, argumentam que esses textos apócrifos surgiram para atender à curiosidade das primeiras comunidades cristãs, que queriam saber mais sobre o período pouco documentado da vida de Cristo. O texto começa descrevendo Jesus como uma criança extraordinária, com capacidades além do que seria esperado de qualquer ser humano. Em um dos trechos mais impressionantes, vemos Jesus moldando passarinhos de barro em um dia de sábado, algo que seria considerado trabalho e, portanto, proibido pela lei judaica. Quando repreendido por um adulto, ele simplesmente bate as mãos e faz os pássaros de barro voarem, transformando-os em criaturas vivas. Esse relato, que também aparece em outras obras apócrifas como o Evangelho de Tomé, levanta questões profundas. Teria Jesus consciência de sua natureza divina desde cedo? Os estudiosos da crítica histórica e literária sugerem que esses relatos não devem ser interpretados como fatos, mas como representações das crenças e expectativas da época. Contudo, isso não diminui seu valor. Eles nos oferecem um vislumbre de como os primeiros cristãos imaginavam Jesus e de como tentavam lidar com o mistério de sua divindade e humanidade. Outra história surpreendente no papiro envolve a suposta capacidade de Jesus de realizar curas milagrosas ainda criança. Em um relato específico, uma criança de sua aldeia sofre um acidente grave e Jesus, com apenas algumas palavras, traz a criança de volta à saúde. Esses episódios, segundo o texto, geravam tanto admiração quanto medo entre as pessoas da vila. Alguns o viam como um prodígio enviado por Deus, outros como alguém misterioso e potencialmente perigoso. Pense nisso. Como você reagiria se visse uma criança com poderes tão extraordinários? Esses relatos nos ajudam a refletir sobre o impacto que Jesus, mesmo em sua infância, poderia ter tido sobre aqueles ao seu redor. E mais ainda, eles nos desafiam a reconsiderar nossa compreensão do equilíbrio entre a humanidade e a divindade de Cristo. Se você já chegou até aqui, quero saber sua opinião.
Você acredita que esses relatos apócrifos podem conter alguma verdade, ou eles são apenas frutos da imaginação das primeiras comunidades cristãs? Escreva nos comentários. Essa é apenas a introdução à fascinante jornada que estamos começando. Há muito mais por vir sobre esse misterioso papiro e o que ele pode nos ensinar. Não perca o próximo momento deste vídeo, porque iremos explorar mais profundamente as implicações dessas histórias e o que elas significam para nossa compreensão de Jesus. Agora que começamos a desvendar os mistérios desse antigo papiro, vamos mergulhar ainda mais fundo em suas histórias e no impacto que elas causaram ao longo dos séculos. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e deixe o seu like. Isso ajuda a levar esse conteúdo fascinante a mais pessoas que, como você, estão em busca de conhecimento e reflexão. Um dos aspectos mais intrigantes do papiro é como ele aborda a personalidade de Jesus em sua infância. Diferente da imagem serena e pacífica que muitas vezes associamos a ele, o texto apócrifo o retrata como uma criança às vezes impulsiva, com um temperamento forte e reações que surpreendem. Um exemplo emblemático é o episódio em que um garoto da aldeia o irrita, e segundo o relato, Jesus teria pronunciado palavras que fizeram o garoto cair morto. Embora essa história pareça drástica, o próprio texto destaca que, logo em seguida, Jesus teria se arrependido e trazido o menino de volta à vida. Esse tipo de relato gera desconforto, especialmente para aqueles que veem Jesus como perfeito em todos os aspectos. No entanto, segundo estudiosos como Geza Vermes, especialista em estudos do judaísmo e do cristianismo primitivo, esses textos não devem ser lidos como descrições históricas, mas como reflexões teológicas. Eles ilustram um esforço das comunidades antigas para lidar com o paradoxo da natureza divina e humana de Jesus. Afinal, como poderia o Filho de Deus aprender, crescer e cometer erros como qualquer outra criança? Outro ponto fascinante do papiro é a forma como ele explora o relacionamento de Jesus com sua família e sua aldeia. Maria e José são retratados em constante tentativa de proteger Jesus, não apenas das consequências de suas ações, mas também da incompreensão das pessoas ao seu redor. Em um trecho, José é mostrado repreendendo Jesus por sua atitude, enquanto Maria tenta mediar, preocupada com a rejeição que a família poderia enfrentar. Essa dinâmica familiar revela um lado mais humano e vulnerável da Sagrada Família, algo que os evangelhos canônicos não exploram em profundidade. Ao analisarmos esse relato sob uma perspectiva acadêmica, é importante entender o contexto em que ele foi escrito. No mundo antigo, existia uma grande demanda por histórias sobre a infância de figuras consideradas divinas ou heróicas. Era comum atribuir-lhes eventos sobrenaturais desde cedo, como forma de legitimar sua importância. No caso de Jesus, isso também servia para destacar sua singularidade em relação a outros líderes religiosos ou espirituais da época. Porém, há algo mais profundo aqui: o desafio que esses relatos apresentam à teologia tradicional. Será que podemos imaginar um Jesus que ainda estava aprendendo sobre sua missão e sua identidade? Será que ele precisava passar pelo processo de amadurecimento como qualquer outra pessoa? Essas perguntas são fundamentais para uma análise crítica e histórica da figura de Jesus. Essas histórias também nos levam a refletir sobre o papel da comunidade na construção da imagem de Jesus. Não é apenas o que ele era ou fazia, mas como as pessoas ao seu redor interpretavam e reagiam a isso. No caso do episódio dos pássaros de barro, que se transformam em aves vivas, por exemplo, a reação da multidão varia entre espanto e indignação. Isso nos lembra que Jesus, mesmo em sua infância, já era uma figura polarizadora. Agora, quero convidar você a refletir.
O que essas histórias nos dizem sobre a forma como o ser humano lida com o que não consegue compreender? Será que temos a tendência de elevar essas figuras à perfeição divina para evitar confrontar suas humanidades? Ou será que essas narrativas apócrifas revelam algo essencial sobre o verdadeiro Jesus? Lembre-se de deixar seu comentário e compartilhar suas impressões. Esses textos foram esquecidos por séculos, mas agora temos a oportunidade de trazê-los à luz e debatê-los. No próximo momento, vamos aprofundar ainda mais na análise desse papiro e nas conexões que ele tem com outros textos apócrifos e tradições orais da época. Você não vai querer perder a revelação que vem a seguir, pois ela pode transformar completamente sua visão sobre a infância de Jesus. Vamos continuar nossa jornada pela história oculta da infância de Jesus e o que esse antigo papiro tem a nos revelar. Até aqui, exploramos eventos surpreendentes e intrigantes, mas ainda há muito mais a ser descoberto. Lembre-se de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. O conteúdo que estamos analisando pode mudar completamente a forma como você compreende Jesus, e sua participação é essencial para levar esse debate adiante. Outro trecho marcante desse papiro descreve um episódio em que Jesus teria curado uma criança de sua aldeia que estava à beira da morte. Segundo o relato, ele colocou as mãos sobre a criança e murmurou palavras que ninguém conseguiu entender. Em questão de minutos, a criança começou a melhorar, para espanto de todos que estavam presentes. É interessante notar que o texto descreve as reações das pessoas como uma mistura de alegria e receio. Por um lado, elas reconheciam que algo divino estava acontecendo, mas por outro, temiam que esse poder estivesse além do controle humano. Esse tipo de narrativa tem paralelos em outras histórias apócrifas, como o Evangelho Árabe da Infância, que também apresenta Jesus realizando milagres em sua juventude. Contudo, esses relatos frequentemente adicionam camadas de tensão à figura de Jesus, destacando o desconforto que algumas pessoas sentiam ao testemunhar manifestações tão extraordinárias de poder. De acordo com o teólogo John Dominic Crossan, um dos principais estudiosos do cristianismo primitivo, esses textos não apenas buscam preencher as lacunas deixadas pelos evangelhos canônicos, mas também revelam algo crucial sobre as primeiras comunidades cristãs, sua tentativa de reconciliar a humanidade de Jesus com sua divindade. Crossan argumenta que o foco nos milagres na infância era uma forma de afirmar que Jesus, desde cedo, estava destinado a algo extraordinário, mesmo que isso significasse torná-lo, por vezes, incompreensível ou até assustador para os padrões humanos. Outro detalhe fascinante desse papiro é sua abordagem sobre os ensinamentos de Jesus na infância. Em um trecho, ele é retratado discutindo com os anciãos da aldeia, desafiando as interpretações da Torá e oferecendo respostas que surpreendem a todos pela profundidade e pela sabedoria. Esse episódio ecoa o relato de Lucas, no qual Jesus é encontrado no templo aos 12 anos, dialogando com os doutores da lei. No entanto, o papiro vai além, sugerindo que essa sabedoria não era sempre bem recebida. Muitos anciãos teriam se sentido humilhados ou desafiados por uma criança que parecia conhecer as Escrituras melhor do que eles próprios. Essa tensão entre Jesus e as autoridades locais reflete um padrão que se repetiria em sua vida adulta. Desde cedo, ele não apenas vivia entre os homens, mas também os confrontava, obrigando-os a questionar suas crenças e tradições. Isso levanta uma questão importante. Será que a rejeição que Jesus enfrentou na vida adulta começou muito antes, já em sua infância? Pense no que isso significa. A ideia de um Jesus que, desde pequeno, causava divisões e provocava debates, nos faz refletir sobre a natureza de sua missão. Ele não veio ao mundo para se conformar,
mas para transformar. Mesmo como criança, ele era um catalisador de mudança, uma figura que inspirava tanto adoração quanto oposição. Um ponto crucial abordado pelos críticos históricos é a intenção por trás desses textos. Por que comunidades antigas criariam relatos tão detalhados sobre a infância de Jesus, se essa parte da vida dele não era considerada essencial pelos evangelhos canônicos? A resposta, segundo estudiosos como Karen L. King, está no desejo de humanizar Jesus sem perder de vista sua divindade. Esses textos não foram escritos para substituir os evangelhos, mas para complementar a compreensão de quem ele era, especialmente em um momento da vida que permanece envolto em mistério. Agora, quero saber sua opinião. Esses relatos sobre Jesus desafiam ou enriquecem a sua visão sobre ele? Você acredita que esses textos apócrifos podem trazer verdades ocultas ou são meramente ficções criadas para satisfazer a curiosidade? Escreva nos comentários e compartilhe suas reflexões. No próximo momento, vamos concluir essa análise, explorando a revelação mais surpreendente deste papiro e o que ela significa para a história e a fé. Não saia daí, porque o melhor ainda está por vir. Chegamos ao momento mais esperado deste vídeo. Até agora, exploramos episódios fascinantes e, por vezes, desconfortáveis da infância de Jesus, narrados por esse antigo papiro. Agora, vamos revelar o que talvez seja o ponto mais impactante de toda essa história. Antes de seguirmos, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa análise profunda e transformadora. O papiro conclui com uma história surpreendente que desafia não apenas a visão tradicional sobre a infância de Jesus, mas também conceitos fundamentais da teologia cristã. Em um trecho enigmático, o texto sugere que, ao final de sua infância, Jesus teria uma experiência de autodescoberta. Ele começa a questionar sua identidade e sua relação com Deus. O relato descreve uma visão que Jesus teria tido, na qual ele vê uma figura brilhante que o papiro identifica como uma manifestação divina, explicando que ele havia sido enviado com uma missão que transcenderia sua compreensão como criança. Esse momento de revelação o deixa inquieto, mas também determinado. Segundo o texto, Jesus passa a agir com mais humildade e reserva, como se estivesse começando a entender a enormidade do papel que estava destinado a cumprir. Essa narrativa é profundamente simbólica, pois destaca algo que nem sempre é explorado: o possível processo de aprendizado e crescimento espiritual de Jesus. Teólogos críticos, como James D. Tabor, sugerem que esses relatos de autodescoberta refletem mais as crenças das comunidades que escreveram esses textos do que a realidade histórica de Jesus. No entanto, eles levantam questões importantes sobre como os primeiros cristãos viam a jornada espiritual de Jesus. Ele era alguém que já sabia de tudo desde o nascimento, ou alguém que também precisava descobrir sua missão passo a passo? Essa última história do papiro nos leva a pensar na humanidade de Jesus de uma forma que muitas vezes é deixada de lado nos relatos tradicionais. Se ele era plenamente humano, como afirmam as doutrinas cristãs, então faz sentido que ele também tenha passado por momentos de dúvida e crescimento. Isso, longe de diminuir sua divindade, torna sua jornada ainda mais significativa, pois o aproxima de nós, que também enfrentamos nossos próprios processos de descoberta e transformação. Além disso, essa visão de um Jesus em busca de sua identidade não é completamente estranha aos evangelhos canônicos. Em Marcos capítulo 1, versículo 10, por exemplo, vemos Jesus sendo batizado e tendo uma experiência celestial onde uma voz declara: "Tu és o meu filho amado, em ti me agrado."
Esse momento pode ser interpretado como uma afirmação divina de sua missão, algo que, segundo os evangelhos apócrifos, teria começado muito antes, ainda em sua infância. Porém, o que torna esse papiro tão único é a forma como ele humaniza Jesus de maneira ainda mais profunda, mostrando um lado dele que busca, questiona e cresce. Para alguns, isso pode parecer desconfortável, mas para outros pode ser um lembrete poderoso de que a grandeza de Jesus não está apenas em sua divindade, mas também em sua capacidade de viver plenamente como humano. Antes de encerrarmos, quero que você pense: como essas histórias impactam sua visão de Jesus? Será que conseguimos admirar ainda mais sua jornada ao entendê-lo como alguém que enfrentou desafios e questionamentos como nós? Escreva nos comentários e compartilhe sua reflexão. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. E, se gostou deste conteúdo, recomendo assistir aos outros vídeos disponíveis no canal, onde continuamos explorando mistérios e revelações surpreendentes sobre a história bíblica. Este papiro pode ser controverso, mas ele também nos desafia a olhar para Jesus com novos olhos, entendendo que sua jornada, mesmo nos textos mais ocultos, nos ensina algo essencial sobre fé, humanidade e divindade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.